reunida para adorar o Senhor. Isso que está fazendo, ó. Deixando o óleo e o óleo branco. Aí, ó, bota a marca. Botar um branco lá. Já viu que é José. Senhor. José Cláudio. Na paz? Paz Telaria. Você que arrumou eu hoje? Não. Ah, tudo arrumadinho já. Não foi eu não. Foi eu não. Você, velho. Claro, eu não. Tem milagre é você, então. Multiplicando pelo Pedro. Foi não. Eu não pude chegar. Cheguei agora. José hoje ele levantou aqui no mercado, aí ele passeava no mercado, ganhando o relógio, e eu juntei ele ali no carro. O número de campo me deu coração, mas... Posso falar? Acabou sim. Eu achei que não estava. Tem o controle aqui, ó. Ah, você usou já? O cabelo é vivo, né? Aí tem que fazer toda vez. Aí, ó, a diferença. Olá, seja bem-vindo à celebração online da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Meu nome é Denis Vicentim e como pastor dessa comunidade local é um grande privilégio e também alegria poder lhe dar as boas-vindas por estar aqui conosco nesse momento, nesse dia tão especial, participando da nossa celebração. Nossa igreja local tem por princípio e por visão 3 segmentos: buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. Buscar a Deus através de celebrações inspirativas e que manifestem uma intimidade especial com o Senhor.
amar as pessoas através de relacionamentos saudáveis e que se dão no cotidiano da comunidade e alcançar o mundo, ou seja, manifestar ao mundo as ações, as atitudes e o caráter de Cristo através da nossa vida. Portanto, seja bem-vindo em nossa comunidade, ainda que virtualmente, mas esperamos que em breve você esteja aqui conosco pessoalmente, participando desse tempo tão especial. Uma alegria ter você mais uma vez. Seja bem-vindo e boa celebração. Até mais, a gente se vê em breve. Deus abençoe. Glória a Deus, vamos colocar de pé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. O nosso Senhor Jesus, o dia entregou sua vida Ele na cruz por amor a nós. Mas no terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo e Ele está aqui no nosso meio. Então vamos adorar Ele. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. A morte enfrentarei sem medo, então terei vitória
porque Ele vive, porque Ele, eu posso crer. Oh, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive, e posso crer no amanhã, porque Ele vive, oh, temor não há, mas eu bem sei, mas eu bem sei. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto eu estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando as trevas eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o
eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Você está feliz? Você está feliz de estar aqui essa manhã? Amém? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós elevamos o seu nome. Como é bom acordar logo pela manhã e poder chegar até a sua casa, a tua presença com os nossos irmãos e poder dizer que o Senhor é bom, dizer que porque o Senhor vive nós podemos crer no amanhã, dizer que nós bendizemos o teu nome e glorificamos o Senhor por todas as coisas. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos e nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de você se assentar, cumprimenta a pessoa que está perto de você, dê a ela boas-vindas, fala que bom que você está aqui. Isso, fala que bom que você está aqui. Deus abençoe você que nos assiste pela internet. Seja bem-vindo também aqui nesse lugar. Depois que você cumprimentou o maior número de pessoas, você pode se assentar, por favor. E você que vai ser recebido como membro da nossa igreja, você já pode ir lá no salão social para a Isabela poder organizar a entrada de vocês, tá? Todos aqueles que vão ser recebidos como novos membros hoje, já podem ir lá para o salão social, que nós vamos organizar a entrada. Menos o batismo infantil ainda não precisa ir, tá bom? Apenas quem vai ser batizado, recebido por profissão de fé, e quem vai ser recebido por jurisdição, já pode ir lá para a Isabela organizar a entrada de vocês e a gente poder fazer uma festa aqui. Todos já foram? Certo? Isso, podem ir lá. Eu queria mostrar uma coisa para vocês antes de passar o aviso. Primeiro, sejam todos bem-vindos aqui essa manhã. A gente fica feliz de receber vocês. Obrigado pela presença. Que bom que você decidiu acordar um pouquinho mais cedo nesse domingo e vir participar conosco dessa celebração. E você que está aqui hoje pela primeira vez, nós queremos te dar um presente, tá bom? Então, você não vai embora sem esse presente. Eu, se fosse você, não desfaria disso que nós fizemos por você nesse domingo pela manhã, tá? Ao sair da igreja, a equipe de vermelho estará lá no Espaço Integração e vai te entregar um presente todo especial como forma de gratidão por você estar aqui hoje pela primeira vez conosco, tá? Deixa eu passar os avisos, daqui a pouco a gente ensaia uma coisa aqui que eu quero fazer com vocês. Primeiro, espaço do livro, eu quero mostrar para você um material que eu trouxe hoje, que nós temos algumas unidades ali, um livro fantástico que tem na nossa livraria, que chama O Fim da Ansiedade. Se você não passou ali na livraria, não viu os materiais que nós temos, eu estou indicando para você esse aqui. Acho que nós temos 5 ou 4 unidades desse, O Fim da Ansiedade, do pastor Max Lucado, né? Se você gostaria de adquirir, passa lá na livraria, dá uma verificada lá, o valor dele é de R$20. Quase todos os livros que nós temos lá não passam e não superam esse valor. Então, se você quer investir numa leitura de qualidade e quer tratar um pouquinho do seu coração, da questão da ansiedade, da preocupação, então eu queria apresentar para você esse material aqui, para você adquirir na nossa livraria. Próximo aviso, relacionado à nossa Terça da Esperança, nós continuamos com a nossa série de mensagens sobre a vida de Jó, e nessa terça nós estaremos falando sobre isso. Lembrando que nós estamos em plena campanha. Campanha do quê? Nós fazemos a campanha pelos amigos, nós não fazemos campanha por nós esses 2 meses agora. Nós fazemos oração e campanha pelos nossos amigos, familiares, para que Deus os abençoe e certamente assim nós também somos abençoados, como foi o caso do nosso amigo Jó. Outro aviso, manhã de oração, quarta-feira, das 6h30 até as 7 horas, e todas as quintas-feiras, atenção você que está na melhor idade, você que já completou 60 anos de idade, você está na melhor fase da sua vida, os filhos já foram embora, os netos visitam você de vez em quando, você agora está com uma aposentadoria rechonchuda na conta. Você está dando risada o quê, né? Bom, coisas à parte, eu estou dizendo para você que tem algo para oferecer ainda em vida. Ou seja, você que está na melhor idade, ainda não acabou a sua vida, e pelo contrário, está nos melhores anos, nos melhores dias, nas melhores épocas. Então a gente quer convidar você todas as quintas, das 13h30, a partir das 13h30, para você vir. Tem oficina de crochê, alongamento, devocional, coral,
exercícios, tem tudo aqui, todas as quintas-feiras para o pessoal da melhor idade. Não deixe de vir. Pastor, eu tenho um conhecido, posso trazer? É claro, é para toda a cidade, é para todos que quiserem participar. O único critério é que esteja na melhor idade, tá bom? Viagem missionária para Sassoró, nós vamos ter uma reunião com a equipe de evangelismo. Atenção, você que deu o nome para ir para Sassoró, você que vai participar da construção não precisa vir nessa reunião. Você que vai antes com os carros não precisa, só quem vai de ônibus com a gente, que vai sair na sexta-feira à noite, nós teremos uma reunião para organizar o nosso trabalho lá. Quem vai ficar na equipe de corte de cabelo, quem vai ficar na pintura, quem vai ficar na atividade esportiva, como é que a gente vai trabalhar lá? Então, segunda-feira, dia 6/8, na próxima segunda, nós vamos ter uma reunião, tá bom? Então eu estou avisando já hoje, domingo que vem eu aviso, mas para você já colocar no seu calendário uma reunião para a gente organizar nosso trabalho. E nós estamos, nesse mês, até o dia 18, fazendo uma oferta especial para essa viagem missionária. Nós vamos construir uma sala para as crianças lá. Se você foi lá o ano passado, você sabe a situação precária. Mas é uma aldeia que não tem nem sala para as crianças se reunirem. Elas se reúnem na cozinha de uma choupana, na cozinha de uma casinha de pau a pique lá. Então, se você puder contribuir financeiramente, contribua, porque nós vamos gastar em torno de 4 a 5 mil reais da nossa igreja lá naquele lugar para construir essa casinha, e você pode participar disso. A gente só precisa que você identifique esse valor. Esse envelope em branco aí na frente da sua cadeira, você pode colocar oferta Sassoró. É só isso que a gente precisa saber para destinar esse recurso exatamente para a compra do material, porque a mão de obra nós vamos oferecer. Nós vamos em 25 pessoas, 3 dias antes, para fazermos a fundação, a construção, o reboque, e deixar tudo instaladinho, bonitinho, para as crianças terem um lugar para se reunir lá na aldeia indígena em Sassoró, no Mato Grosso do Sul, tá bom? Então contribua com a gente, participe. Eu só preciso que você identifique esse valor para que a gente possa direcionar para a oferta missionária para Sassoró. Mulheres, atenção, é quinta-feira que vem um encontro especial com vocês, dia 2 de agosto. Eu queria convidar todas as mulheres. Quem foi no retiro aqui, levanta a mão, fazendo um favor. Olha aí, todas vocês do retiro já sabem como funciona. E vocês que não foram no retiro, têm a oportunidade de vir aqui também. E vai ter um tempo de ministração, um tempo de comunhão. Todas as mulheres estão convidadas às 20 horas, na quinta-feira que vem, para poder participar de uma celebração aqui só do gênero feminino, tá bom? E os homens, e os barbudos? Bom, não fica de fora também não. Na sexta-feira a gente já ficou com inveja e ciúme, a gente fez a mesma coisa. A gente marcou também para nós. Então os homens vão ficar aqui na sexta-feira, a gente vai ter um encontro, comunhão, ministração, um tempo dos homens que foram no retiro, e você que ainda não foi no retiro, vai ter a oportunidade de estar aqui conosco também para ser ministrado, tá bom? Na quinta-feira os papais ficam com os filhos e vão passear, tomar sorvete, brincar. E naqui, sexta-feira, as mamães ficam com os filhos, para os pais poderem vir aqui também celebrar o nome de Jesus com a gente. Beleza? Combinado? Espero vocês essa semana. E hoje nós estamos encerrando o nosso ciclo de campanha de jejum e oração. Foram 21 dias. E eu tenho uma ótima notícia para te dar. Você que veio no culto da manhã, nós vamos entregar agora o nosso jejum e oração. Então, depois daqui, maravilha! Leitinho, bolo de leitinho, doce de leitinho, sorvete de leitinho, açaí com leitinho, tudo mais. Maravilha! Então nós vamos entregar agora o nosso jejum e oração. Queridos, eu tenho certeza que a nossa igreja nunca mais será da mesma forma, depois dessa campanha de 21 dias de jejum e oração, nos consagrando no altar do Senhor. As respostas já são maravilhosas. Hoje vocês já vão ver parte dessa resposta. Deixa eu mostrar para você. Uma parte da resposta são os novos membros que vão hoje chegar na nossa igreja. Serão ao todo quase 70 pessoas que vão se tornar membro, contando com seus filhos e as crianças que serão batizadas aqui. Então, hoje é dia de festa, estão aí todos os nossos novos membros, que daqui a pouco a gente vai recebê-los com muita alegria. Então, vamos orar para consagrar e entregar o nosso jejum. Você que participou da campanha de 21 dias de jejum e oração, fique em pé, por favor. Eu quero entregar esse momento com você. Eu quero consagrar diante do altar do Senhor. Pai, muito obrigado pelo engajamento dessa comunidade nesse propósito de jejuar durante 21 dias. Ó Deus, nós tiramos algo bom, nós tiramos algo necessário para dizer todos esses 21 dias que maior necessidade o nosso coração tem da sua pessoa, da sua presença. Pai, receba esse jejum que nós fizemos como um voto de adoração, de consagração, e que o nosso coração esteja mais sensível, que a nossa comunidade seja mais avivada, que a tua presença seja mais perceptível, que os nossos corações sejam mais unidos, que através desse jejum e oração nossos ímpetos sejam controlados e o nosso coração seja dominado pelo fruto
do Espírito. Pai, nós pedimos e nós agradecemos pelo que o Senhor fez na nossa vida nesse jejum e oração, e o que o Senhor fez na nossa vida individual e na nossa vida como igreja. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma salva de palmas a todos vocês. Isso. Amém. Pode se assentar, por favor. Que alegria, que bom que você participou disso com a gente e pôde se consagrar durante 21 dias conosco. Ano que vem tem mais. Eu queria que você estivesse engajado e consagrado. Hoje tem o último devocional que chegou no seu celular, agora pela manhã também, tá bom? Vamos lá, deixa eu combinar com vocês uma coisa aqui. Os novos membros vão entrar daqui a pouquinho e a gente vai fazer uma festa com eles, porque a Bíblia fala que existe festa no céu entre os anjos quando um pecador se arrepende. Agora você imagina cerca de 70 deles estando aqui com a gente e se tornando membro da igreja. Então hoje nós estamos num dia de festa, queridos, é um dia de celebração. Então a gente vai afastar o sono, o cansaço agora, e quando a gente for receber os nossos membros, nós queremos recebê-los com muita e muita alegria. E como é que vai funcionar? Quando eles chamarem aqui à frente, nós vamos chamar eles bem bonitos, eles vão entrar aqui pelo corredor central e vão ficar aqui. Eu vou chamar um por um para batizar. Essa manhã nós vamos batizar 13 e à noite nós vamos batizar mais aproximadamente 25 pessoas. Então, são 2 cultos, nós vamos fazer o batismo e profissão de fé nos 2 casos aqui, nas 2 celebrações. Chamei um por um. Quando eu disser para a pessoa assim: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Então você vai fazer um barulho bem bonito, bater palmas e dizer aleluia, glória a Deus. Vamos fazer um ensaio aqui para ver se está certo? Vamos lá. Fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Amém. É dia de festa, é dia de celebração. Nós vamos fazer isso 13 vezes com as pessoas que vão ser batizadas. Depois disso, vão entrar as pessoas que estão em jurisdição. São membros que vieram de outras igrejas evangélicas, daqui da região, ou que estavam afastados, que já foram batizados num tempo passado da sua vida. A gente só vai receber como jurisdição, a gente vai chegar. E aí, pessoal, quando eles estiverem todos aqui à frente, eu vou fazer os compromissos e vou pedir para eles se virarem para receber os cumprimentos da igreja. Aí tem pessoal que está com cartaz, tem pessoal que está com a faixa, pessoal que está com confete. A gente vai preparar tudo e aí a gente vai fazer o seguinte: nós vamos entrar numa música que agora eu vou apresentar para vocês aqui. Essa música é o refrão dela, a gente vai entrar e a gente vai cantar, a gente vai bater palma, a gente vai celebrar, a gente vai fazer festa, levantar o cartaz e a gente vai vir à frente cumprimentar os novos membros e dizer para eles: sejam bem-vindos à família, tá bom? Quando a gente recebe um filho em casa é festa, é alegria, mas sim a mesma coisa, são filhos que estão entrando aqui, estão participando dessa comunidade e a gente vai celebrar o nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, qual que é a música mesmo, Renato? Tremenda Graça? Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida. Consegue colocar a letra para mim, Wallace? Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Isso, esse é o refrão que nós vamos cantar. Então, a hora que eu pedir para eles virarem de frente, a gente vai entrar com esse refrão, a gente vai ter a letra do telão ali, e a gente vai bater palmas, a gente vai celebrar, e a gente vai vir aqui cantar junto com as pessoas aqui à frente, ok? Beleza? Então tá ótimo, vamos fazer essa festa juntos aqui essa manhã. Então, hoje nós vamos receber os nossos novos membros. Pode passar para mim aí, por favor. Os nossos novos membros serão recebidos por profissão de fé, batismo e jurisdição. E após isso nós faremos o batismo infantil, tá bom? Então, a Isa já preparou os nossos novos membros lá, e eu vou começar a chamar um por um, para que eles venham participar conosco dessa maravilhosa festa que começa hoje, do recebimento dos nossos novos membros. Olha aí, hoje, dia 28 de julho, ou melhor, 29, é uma data especial. Sabe por que a gente escolhe esse último domingo do mês? Porque nossa igreja comemora no dia 31 de julho, terça-feira, 115 anos de Igreja Nacional. E desde 31 de julho de 1903, nós estamos no Brasil como Igreja Presbiteriana Independente. Então a gente escolhe essa data festiva para a gente poder celebrar com os novos membros. São duas recepções de membros, uma em julho e outra em dezembro. E a gente vai fazer essa hoje em referência à nossa
ao nosso aniversário como igreja local. Então, vamos lá, vamos receber os primeiros irmãos que vão fazer a sua pública profissão de fé. E aí eu quero convidar que venham à frente, por favor, os nossos irmãos Elias, pode colocar para mim, fazendo favor. Elias e Helenete podem vir aqui à frente. Isso, pode ficar aqui. Elias e Helenete, 2 irmãos, e de Jesus ainda, né? Elias de Jesus e Helenete de Jesus. Eles foram batizados quando crianças nessa igreja. Portanto, eles não vão ser recebidos nem por jurisdição e nem serão recebidos por batismo, porque já fizeram isso quando crianças. Ficaram um tempo aí afastados da comunidade e desde um tempo atrás eles começaram o regresso, estão participando ativamente e manifestaram o desejo de confirmar aquilo que os seus pais fizeram por eles quando ainda pequenos. O batismo infantil tem esse propósito. Nós inserimos as crianças no pacto da aliança e Deus faz o seu trabalho em nós como pais para educá-los no caminho que devem andar e depois conduzindo-os até esse altar para propagar e professar a sua fé publicamente. Então o que eles vão fazer é professar a fé e vão dizer aqui que o que eles fizeram quando crianças foi verdade através dos seus pais e é verdade na vida deles. Então, Elias e Helenete, vocês confirmam o que seus pais fizeram por vocês quando ainda criança, quando apresentaram vocês ao batismo na presença de Jesus? Vocês se comprometem em andar com Jesus, testemunhar dele e viver nele todos os dias das suas vidas, fazendo dessa comunidade o lugar de fé e de esperança de suas vidas? Vocês reconhecem Jesus como o único, suficiente Salvador na vida de vocês? Sim? Então, sejam bem-vindos novamente a essa comunidade. Agora como membros maiores, vocês participam da nossa igreja, agora como membros oficiais. Que Deus abençoe a vida de vocês. Agora vamos chamar os nossos irmãos e as nossas irmãs que vão fazer a sua pública profissão de fé e batismo. Esses serão batizados também. Então eu quero convidar agora a Ana Paula Garcia, que possa vir à frente. Anderson Lucas do Nascimento. Angélica Maria Andrade de Jesus. Isaac Dias Machado, Jaciara Cristina Lazzarini, Janaína Aparecida de Almeida, Jéssica Sanabria de Oliveira, Juliana Casagrande, Carla Cristina Nicomedes, Patrícia Francislaine Machado, Paula Letícia Bonani Razaboni, Valdecir Martins de Oliveira e Vanessa dos Santos. Quero pedir que os membros do conselho que vão ficar aqui em cima já podem se posicionar, por favor, aqui em cima comigo. Hoje vocês estão começando um novo tempo na vida de vocês. E atenção, igreja, quando os nossos filhos nascem, nós não os deixamos se alimentar sozinhos. Nós não esperamos que eles saiam do berço e comecem a caminhar, troquem as suas roupas sozinhos. Quando os filhos nascem, nós damos todo cuidado, todo apoio, todo amparo. Assim são essas pessoas que estão hoje fazendo o seu batismo. Estão começando uma nova caminhada em Cristo. E nós, como igreja, temos a responsabilidade de orar com eles e por eles. Não apenas por, mas com, ao lado de, junto de. E que nossa comunidade possa manifestar cuidado, carinho, proteção,
ajuda. Se você conhece alguém que está aqui à frente, que você seja um anjo de Deus na vida dessa pessoa, sempre apoiando, amparando, nos momentos de dificuldade, de tristeza, de lutas que certamente virão, mas também nos momentos de sucesso, de alegria e de felicidade. Nossa comunidade deve ser marcada pelo sintoma do cuidado, deve ser marcada pela característica da bênção, de acompanharmos uns aos outros na fé e andarmos com eles. São bebês espirituais, perdoe esse termo, embora vocês já sejam adultos, embora já tenham atingido a maioridade, vocês hoje começam uma nova caminhada. É tudo novo na vida de vocês, novos hábitos, uma nova rotina, novos valores, e nós como igreja queremos nos comprometer a andar com vocês e estar ao lado de vocês nessa nova caminhada. Mas antes, nós como igreja gostaríamos de saber se vocês reconhecem hoje Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida de vocês. Sim? Então eu vou perguntar novamente e você responde alto para a igreja ouvir. Vocês reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador da vida de vocês? Vocês quebram todas as ligaduras, todas as maldições feitas com o reino das trevas, através de práticas inapropriadas e que iam contra a palavra de Deus? Vocês fazem desta igreja o lugar da comunhão, da alimentação da sua fé e da prática do testemunho diário? Vocês se comprometem em testemunhar o nome de Jesus, não apenas entre as quatro paredes, mas em todos os lugares que Jesus os colocar, numa posição estratégica, seja como patrão, funcionário, marido, mulher, filho ou filha? Então, nós hoje gostaríamos de receber vocês como membros para esta igreja, passando pelo batismo. O batismo na nossa comunidade ele é feito por aspersão. São 3 formas de batismo: aspersão, jogar água sobre a cabeça; efusão, derramar água com o corpo parcialmente imerso; e imersão, mergulhar na água. Nossa igreja atende aos 3, nós recebemos os 3 formas de batismo, mas nós praticamos apenas a forma de batismo por aspersão. Nós entendemos que o batismo na igreja não lava pecados. O que lava o pecado é o sangue de Jesus Cristo, que é aspergido diariamente na nossa vida. O batismo é um sinal externo de algo que aconteceu internamente. Essas pessoas vão fazer publicamente, diante de vocês, diante dos anjos e diante das potestades malignas. Eles estarão publicamente dizendo aquilo que aconteceu internamente. O batismo é um sinal, é um símbolo. Por isso essa palavra, símbolo, o que vem para cima, o que traz à tona. O contrário de símbolo é diabolo, o que vai para baixo. E você já conhece de onde vem essa palavra. Hoje eles estão rompendo o poder do diabolo, do diabo em suas vidas, e estão trazendo o símbolo, jogando para cima a sua vida, manifestando publicamente algo externo do que aconteceu dentro dos seus corações, um compromisso real de andar com Jesus Cristo. Vamos recebê-lo, cada um deles agora, através do batismo e através da sua pública profissão de fé. Então, vamos começar o nosso batismo. Deixa eu puxar aqui. Anderson Lucas do Nascimento, pode vir aqui, por favor. Anderson, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Angélica, minha irmã, eu agora te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isaac, meu irmão, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Jaciara, minha irmã, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Janaína, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Patrícia, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vanessa, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem mais para frente isso. Paulo, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Carla, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juliana, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jéssica, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valdeci, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Estenda a sua mão para cá, vamos orar por eles. Isso. Vamos abençoar a chegada desses novos membros da nossa comunidade. Vou pedir para o Tanner fazer essa oração. O Tanner é seminarista da nossa igreja. Ele vai abençoar para que Deus confirme esse ato público que vocês fizeram. E nós, como igreja, estamos abençoando os irmãos e irmãs que foram recebidos através do batismo. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, porque é uma alegria imensa, Pai, poder recebê-los, ó Pai, aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, ó Pai, mas principalmente é uma alegria imensa poder ver, ó Pai, que eles tomaram essa decisão de aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, ó Pai, que essa decisão, ó Pai, possa mudar a rota da vida deles, nós temos certeza que mudará, e que essa decisão, ó Pai, nunca seja colocada em questão, ó Pai, e que eles estejam cada dia mais convictos da sua presença na vida deles. É em seu nome, Pai, que eu oro e te agradeço, pois há uma alegria agora no nosso coração, uma alegria no céu. É em seu nome, papai, que eu oro e te agradeço. Amém. Vocês receberam um certificado, fica aqui na frente, não sai ainda não. Esse certificado é o certificado de batismo, é o documento que vocês têm
que prova que vocês foram recebidos nessa comunidade. Ainda não acabou, nós temos mais alguns irmãos para serem recebidos agora, através da jurisdição. O que é a jurisdição? É quando uma pessoa já foi batizada numa outra igreja evangélica e agora está fazendo parte da nossa comunidade e não precisa passar por isso que esses irmãos estão passando. Então, eu vou começar agora convidando os nossos irmãos e irmãs que vão ser recebidos na nossa igreja como membros por jurisdição. Quero convidar que venha à frente, então. São ao todo 8 irmãos que estarão aqui conosco. A Ana Júlia de Souza Felipe, a Andréia Gonçalves de Souza, Cristiano Rosa Boni, na verdade Raza Boni, Diego Henrique Silva, Esmeralda Conrado Rodrigues, Flávio Vitório, Cirleide Fátima Dorigon e Esdras Lucas Dorigon. Bom, vocês que estão vindo de outra comunidade evangélica, seus pastores já foram contactados, e vocês que estavam afastados há mais de 3 ou 4 anos, vocês já foram recebidos automaticamente na nossa igreja, porque é prática comum entre as igrejas evangélicas que um membro, a partir de 2 anos longe da comunidade, ele é desligado do seu rol de membros. Então, vocês estão sendo agora recebidos como membros da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Vocês passaram pelas aulas, todos os membros aqui passaram por 7 encontros, o 8º foi ontem à tarde, de aproximadamente 2 horas. Então foram aulas que falaram especificamente o que significa ser membro da igreja e as nossas principais doutrinas. E eu tenho certeza que vocês agora, membros de outras igrejas evangélicas, estão vindo participar dessa comunidade, estão prontos para serem agora servos do Senhor Jesus na Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Com muita alegria nós queremos receber vocês, mas gostaria de saber do compromisso. Vocês agora fazem um compromisso público de andar com Jesus através da fé nesta comunidade local? Vocês se comprometem em testemunhar de Jesus na vida e na prática diária de vocês? Vocês se comprometem em sustentar essa igreja moral, financeira e espiritualmente? Diante desses compromissos, nós queremos aqui dar as boas-vindas para vocês como membros da nossa comunidade local. Ótimo. Agora pode fechar o corredor, vem mais um pertinho do outro aqui, isso vai chegando agora. Venham dar um passo para frente, que agora a igreja quer conhecer melhor vocês. Daqui a pouco eu vou chamar vocês para virar de frente, mas antes disso, eu gostaria de dar as boas-vindas a cada um de vocês. Que alegria imensa, nós como conselho, receber vocês como membros. E nós queremos cuidar bem, proteger e abençoar a vida de vocês poderosamente aqui nesse lugar. Então, agora essa comunidade, eu vou fazer a pergunta para eles, vocês ficam olhando para mim. Vocês se comprometem em caminhar com esses novos membros? Vocês se comprometem a orar com eles e por eles? Vocês se comprometem a andar com eles e a abençoá-los? E vocês os recebem como novos integrantes da família IPI? Então vocês podem ficar em pé, por favor, e vocês podem virar para ver a festa que nós vamos fazer de recepção a vocês. Oh, que tremenda graça! Podem vir cumprimentar seus amigos, podem vir cumprimentar seus familiares. Eu canto pelo que fez por mim. Quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos
amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que família, amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Os pais, os papais, os papais vão lá ao fundo pegar os seus filhos. Vão lá ao fundo, aos papais. Você pode se assentar mais uma vez, por favor? Enquanto nós cantamos esse refrão, ó, que tremenda graça. Vamos cantar isso juntos. Que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Amém. Lindo, lindo, lindo. As crianças que serão recebidas por batismo infantil, eu quero convidar que venha aqui à frente o Luiz Diego Mansano Silva, que venha também trazido pelos seus pais a Maria Eduarda Nicomedes Paiva, e o Vitor Samuel de Almeida Vitório. São as 3 crianças que serão recebidas hoje por batismo infantil. Nossa comunidade pratica o pedobatismo. O que é o pedobatismo? O batismo infantil nada mais é do que, nesse momento, nós apresentarmos os nossos filhos. Já que o batismo não é para lavar pecados, por que nós vamos batizar crianças para lavar pecado? Nós não lavamos pecados aqui, nós simbolizamos. E quando os pais apresentam seus filhos ao batismo, eles estão dizendo: nós nos comprometemos em caminhar com esse pequenino, de acordo com o Provérbios 6:22. Ensina a criança no caminho que deve andar, pois ainda que cresça, jamais se desviará dele. Eles estão se comprometendo em apresentar o seu filho e a sua filha ao batismo, para dizer ao seu filho e à sua filha que vão caminhar com ele e vão ensinar a palavra de Deus. E quando eles crescerem, eles vão fazer o que o Elias e a Elenete fizeram aqui. Vão professar a sua fé. Isso pode ser aos 12, aos 14, aos 16, aos 45 anos, de acordo com cada coração. Mas os pais estão assumindo um compromisso de tutelar os seus filhos na caminhada com Jesus Cristo nosso Senhor. Então, papais, eu quero fazer um compromisso com vocês e quero saber desse compromisso que vocês têm. Vocês se comprometem em educar o seu filho e a sua filha nos caminhos do Senhor? Vocês se comprometem em ser um exemplo para ele, não apenas ensinando o que eles devem fazer, mas fazendo o que eles devem fazer? Vocês se comprometem em trazê-los à igreja e fazer com que eles estejam debaixo da sua proteção espiritual até que cheguem à sua maioridade?
vocês se comprometem em fazer dessa igreja o local de apoio, de amparo e de educação e ensino dos seus filhos? Sim? Então nós vamos batizar agora esses pequeninos na graça do nosso Senhor Jesus. Então vamos primeiro batizar, deixa eu pegar aqui todos os nomes, senão de criança ficou mais difícil agora. O Luiz Diego primeiro, depois a Maria Eduarda e o Vitor. Seu Mazini, o senhor vem aqui do meu ladinho aqui, fica bem no cantinho lá, seu Mazini. Isso. Pode colocar a mão no ombro dele aqui assim. Luiz Diego, eu te batizo agora, pequeno, com muita alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria Eduarda, eu te batizo agora, pequena, com muita alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vitor Samuel, eu agora te batizo com muita alegria, pequeno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí estão nossas crianças, vocês também receberam o certificado de batismo, coloque junto com a certidão de nascimento, porque hoje é um dia especial, é o dia que eles fazem parte dessa comunidade. E vocês, igrejas, vocês se comprometem a abençoar as crianças da nossa igreja, esses novos pequenos que estão sendo recebidos em nossa comunidade local? Que bom, então, por isso que nós precisamos sempre de voluntários, de pessoas ajudando na nossa rede Kids, porque são esses que nós queremos cuidar com cuidado, com carinho, com atenção, com proteção e ensinando sempre os valores da palavra de Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus e vocês podem voltar para os seus lugares. Amém, podem voltar. Nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas e vamos continuar com a nossa celebração essa manhã. Então eu convido a você a se colocar em pé nesse momento. À frente da sua cadeira tem um envelope em branco. Se você está nos visitando, não se constranja com esse momento, mas se você puder e quiser participar conosco, é bem-vindo nesse momento de celebração. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir à frente, trazer o seu dízimo e a sua oferta. Faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Ainda chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar,
Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Você pode se assentar, por favor. Agradecer a nossa equipe de adoração por esse momento. E nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos todos os domingos trabalhando uma temática sobre dieta espiritual, o que diz respeito à nossa saúde espiritual como filhos de Deus. E hoje eu gostaria de antecipar um pouquinho esse momento de louvor, para a gente poder falar sobre um tema muito, muito importante, que eu gostaria de gastar alguns minutinhos, porque eu vejo nessa comunidade um grande e imenso potencial nessa área, mas também vejo uma grande e imensa luta espiritual, para que você saiba como fazer isso, saiba fazer isso e se entregue a isso. O que nós vamos falar hoje é um elemento fundamental na nossa dieta como filhos e como filhas de Deus, na nossa dieta como membros dessa comunidade local e como membros do reino celestial. Então preste atenção, eu vejo nessa igreja, desde o tempo que eu cheguei aqui, um grande potencial nessa área, mas na mesma proporção, eu vejo uma grande luta espiritual para que isso aconteça de uma maneira mais intensa, mais profunda, com mais entrega e de uma maneira que realmente a gente possa ver as pessoas chegando a esse lugar, vindo a esse lugar, se aproximando desse lugar, apenas pelo ambiente gerado, pelo que nós fazemos na nossa dieta espiritual, exatamente sobre esse tema hoje, que eu vou falar com você aqui nessa manhã. Mas antes, o que significa a palavra estou de dieta? O que essa frase comunica para você? Quando alguém vai na sua casa e fala para você, eu estou de dieta, o que significa? Significa que aquela pessoa está selecionando alguns alimentos em detrimento de outros. Ela está fazendo agora uma seleção do seu cardápio. Estou de dieta, não como carboidratos. Estou de dieta, não estou tomando refrigerantes. Estou de dieta, não estou me alimentando de embutidos. Estou de dieta, não estou comendo açúcar. Bom, cada um tem o seu jeito de fazer dieta. A verdade é que estar em dieta ou estar de dieta significa que eu comecei a selecionar alguns elementos que são importantes para mim e outros elementos que eu preciso descartar e expurgar porque não fazem parte da minha vida e não vão provocar o bem. Portanto, estar de dieta nada mais é do que se preocupar com aquilo que consumimos visando proporcionar saúde e bem-estar. Então, estar em dieta, que muitas vezes a gente não consegue, que muitas vezes a gente começa, mas não termina, e você sabe que nós temos esse drama sobre a nossa vida, de começar coisas e não terminar, é uma prática brasileira, a falta de disciplina. Muitas pessoas começam a dieta na segunda-feira, para logo na terça-feira quebrar, na quinta-feira esquecer completamente, e começar só na segunda que vem. Mas estar em dieta significa selecionar alimentos, nutrientes, visando o bem-estar e provocar a minha saúde, orgânica. Às vezes quando a gente é jovem a gente nem se preocupa. Esses dias eu estava falando com a minha esposa, a gente foi passear esses 3 dias agora atrás, e a gente estava lá e no lugar que a gente estava tinha muita salada, e eu gosto de tudo que é salada. Eu gosto de rúcula, de alface, de tomate seco, de brócolis, de repolho, de tudo que você imaginar, eu gosto de salada. E eu estava falando para ela na mesa, por que eu não aprendi a gostar disso antes? Até os meus 25, 28 anos de idade, eu não comia salada, pessoal. Então faz só 2 anos que eu estou comendo salada, Fazer a conta certinha. Até os meus 25 anos de idade, eu não comia. Era praticamente assim, arroz, feijão e bife, arroz, feijão e carne, arroz, feijão, tomate, muito de vez em quando. Por que eu não comecei antes? Aí depois que a gente chega a uma certa idade, a gente começa a pensar, eu quero chegar com qualidade de vida, eu quero melhorar a minha saúde, eu quero cuidar do meu organismo, e aí a gente começa a fazer uma dieta mais específica, a gente se cuida no horário que vai comer, o que a gente come, mas quando a gente é jovem a gente não se preocupa com isso, não é verdade? Bom, estar em dieta é se preocupar com a saúde. A minha próxima pergunta é, o que significa então eu estou de dieta espiritual? Porque é o que nós estamos falando todos os domingos aqui. O que significa essa palavra ou essa frase? Bom, na minha concepção, quando a pessoa está em dieta espiritual, ela está dizendo que ela está selecionando algumas coisas que são fundamentais e necessárias para a sua saúde como vida cristã, e está expurgando, está desprezando, está retirando da sua característica, da sua prática, coisas que prejudicam a sua vida e a sua vivência na fé.
Então, para mim, estar em dieta espiritual é se preocupar com a seleção de nutrientes que ingerimos para alimentar a nossa vida cristã. E quais são as atitudes de quem está numa dieta espiritual? Ele começa a ficar mais cauteloso. Isso aqui alimenta a minha fé ou não? Esses seriados da Netflix vai contribuir para que eu tenha aprendizado ou um entretenimento, ou ele está destruindo alguns valores que eu construí na minha família e na minha casa? Muitos pais sentam com seus filhos para assistir seriados que apresentam cenas de nudez, que apresentam cenas de beijos, cenas sensuais, cenas de violência, e nem percebem que estão colocando um elemento perigosíssimo na mesa espiritual. Se eu dissesse para você, olha, fica bom você temperar a salada com querosene, você temperaria a sua salada com querosene? Claro que não. Você sabe que isso é altamente nocivo para o seu organismo. E agora, o que é que você está fazendo? O que é que você está praticando na sua casa que não faz parte da sua dieta espiritual e que pode estar prejudicando a sua vivência como família na fé? Os filmes que você assiste, as coisas que você possui, a forma como lida, os seus hábitos de vida, a sua forma de ser, o seu tempo de oração, a sua vida devocional, a leitura da Bíblia, o contar história para os seus filhos antes de dormir ou orar com eles antes de que eles vão para a cama. Onde está a nossa dieta espiritual? Pois bem, eu acredito que muitos de nós estejamos colocando veneno no nosso alimento espiritual e querendo viver de uma maneira saudável. A gente vê pais e filhos vivendo uma vida totalmente desregrada da palavra de Deus. A vida do pai é trabalhar e a vida do filho é estudar, mas não parece que existe cristianismo nessa casa. A vida do marido é trabalhar, a vida da esposa é trabalhar, o cuidar dos filhos, mas parece que não existe discipulado cristão nessa família. A vida do funcionário é trabalhar, mas parece que não existe vivência da fé. A vida do patrão é empreender, parece que não existe cristianismo na sua veia. Parece que a gente está fazendo uma dieta mundana e não espiritual. Por isso, esse tema e essa mensagem dessa manhã é para a gente voltar à sanidade, recuperar a lucidez, para que a gente possa ver que alimento que nós estamos ingerindo, porque dependendo do que você ingerir, é a sua saúde espiritual. Ah, pastor, eu não consigo orar. Ah, pastor, minha família está uma desgraceira só. Ah, pastor, eu não consigo, não sinto que a minha oração não basta do teto. Pastor, eu me sinto fraco. Pastor, eu não sinto vontade de ir na igreja. Pastor, meus filhos estão rebeldes. Pastor, meu marido quer nem saber da igreja. Vamos fazer uma boa pergunta? O que é que você tem colocado na sua mesa espiritual como nutriente para a sua vida espiritual? Dependendo do que você coloca, é o que você vai ter. Nossa saúde é o resultado do que nós ingerimos. Se você comer, por exemplo, uma salada de salpicão, maravilhosa por fora, bonita, com batata palha, com franguinho desfiado, com aquela cenourinha aparecendo, que coisa gostosa. Só que se nela tiver a salmonela, o que vai acontecer com você? É um alimento aparentemente bom, mas que no seu interior está estragado e vai contaminar o seu organismo. É a mesma coisa que está acontecendo hoje, pessoal. Às vezes nós ouvimos pregadores na televisão que aparentemente são coisas boas, mas que na verdade estão prejudicando a nossa fé. Eu estive falando agora com esses novos membros, falando sobre dízimo e oferta. Quanto entendimento errado sendo praticado nas igrejas. Pastores recebendo primícias dos seus membros, ou seja, uma contribuição que não é da igreja e que vai para o bolso do pastor. Isso é antibíblico, isso é uma coisa equivocada. Nenhum pastor tem direito de receber primícias da sua igreja, é apenas o reino de Cristo. O pastor pode receber presentes, ofertas, mas primícia e trabalhar a igreja. Olha, traga as suas primícias para mim, porque eu sou o líder espiritual de vocês, como Levita era no Antigo Testamento. Isso é um erro, é uma falha. E nós não podemos admitir isso, e tem muita gente às vezes praticando isso. Quantas pessoas estão vendo o dinheiro como uma entrega de barganha? Ah, eu vou entregar para Deus me dar 200. Outros estão entregando o seu dízimo, a sua oferta, simplesmente para o cortador, para o devorador não chegar na sua casa, como obrigação e com medo de Deus queimar o chuveiro, mandar um antibiótico para a família, deixar o filho doente por causa que não deu o dízimo. Meus irmãos, isto é nutriente equivocado, que a gente está recebendo das igrejas, recebendo das televisões, e nós estamos não tomando cuidado com o que significa realmente uma boa alimentação saudável. Por isso, nós precisamos encontrar o caminho da palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a orientação para você e para mim, para a gente não cair nesses equívocos e colocar alimento de qualidade na nossa vida espiritual, para que não apenas nós, mas aqueles que se relacionam conosco também sejam atingidos e afetados por uma boa alimentação. Portanto, dieta espiritual se preocupa com o ingrediente que você está consumindo na sua vida diária. O que você tem consumido vai ser o resultado da sua vida espiritual. E hoje, sobre o que eu quero falar?
sobre a dieta da adoração. Nós já falamos sobre a dieta da oração, a dieta do jejum, e já falamos sobre a importância da mesa. Hoje eu vou falar com vocês sobre a dieta da adoração. O que vem a ser isso? Bom, antes de a gente entrar na adoração, eu poderia dar um subtítulo hoje. O título de hoje é a dieta da adoração, mas o subtítulo bem que poderia ser a confusão sobre a adoração. Porque as pessoas entendem adoração num sentido muito, muito restrito. Quando nós chegamos ao templo, nós falamos, irmãos, vamos colocar em pé para adorar ao Senhor? Isso é um equívoco. Se você já não veio adorando, significa então que você não está em adoração. Nós confundimos adoração com tempo, confundimos adoração com lugar, e nós confundimos adoração com forma, sendo que na Bíblia não existe nada disso. A maioria de nós entende a adoração como música. E o maior adorador de todos os tempos, diz Mateus capítulo 26, versículo 30, só cantou um hino em toda a sua trajetória. Jesus Cristo só cantou um hino. Na ceia do Senhor, ele ali participa, os seus discípulos da mesa, cantam um hino e saem em direção ao jardim do Getsemane. Apenas um hino Jesus canta, o maior adorador da humanidade. E nós entendemos a adoração como música, como acordes, como instrumento, como grupo de louvor, como grupo de adoração, e essa já é uma confusão. Qual é a melhor forma de adorar, pastor? A melhor forma é com violão, a melhor forma é com teclado, a melhor forma é no congresso de louvor e adoração. Essa é uma confusão constante sobre o que vem ser essa palavra, e eu preciso que essa igreja entenda, há um grande potencial, há algo de Deus para ser liberado em nossa adoração dominical nesse lugar, em nosso tempo de adoração, quando saímos desse lugar, há uma intimidade que Deus está trazendo para essa igreja, mas ao mesmo tempo eu vejo Satanás lutando contra você, contra mim, contra todos nós, para que a gente não se aprofunde nessa intensidade, para que a gente continue confuso, para que a gente continue alheio, para que a gente continue vivendo o tempo de adoração, o momento de adoração comunitário ou individual, como algo superficial, sem intensidade, sem vida e sem vibração. Há um potencial que Deus tem colocado nessa comunidade, e eu quero despertar vocês para isso. Quanta gente que tem o estilo de vida que não se compromete com a adoração, apenas vem a um templo para adorar, e isso na Bíblia está errado, porque a adoração não é um lugar, a adoração não é um meio, uma forma, a adoração não é um tempo, e a gente vai descobrir tudo isso essa manhã. Bom, a confusão sobre adoração pode ser de alguma maneira esclarecida em João capítulo 4. Vamos ler comigo? Se você tem na sua Bíblia, você pode acompanhá-la, e se você quiser, pode acompanhar no telão que diz assim, João capítulo 4, versículo 5. Assim que Jesus chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho de José, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Ponto. Só um minutinho aqui. O que significa judeu e samaritano? Judeu significa classe nobre, pura, a estirpe protegida e preservada de Israel. Os samaritanos eram o resultado de judeus que casaram com assírios no tempo do exílio em 722 a.C. Então, quando eles foram exilados, os judeus não se mantiveram puros, casaram com assírias e casaram com assírios, dando origem aos samaritanos. O judeu puro, nobre, uma estirpe limpa, é aquele que não se contaminou com nações estrangeiras. Jesus é judeu, filho de José e de Maria, judeus, e essa mulher é filha desta contaminação entre judeus e assírios. Continuando, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse, mulher, o dom de Deus, e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido, e ele teria lhe dado água viva. Então, disse a mulher, o senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar água.
Até aqui a água é simplesmente um meio para Jesus apresentar um probleminha que vai aparecer. Disse Jesus: vai lá e traga o seu marido. E ela disse: não tenho marido. Respondeu Jesus: você falou corretamente, dizendo, não tenho marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. O Senhor sabe mais do que eu imaginava. Agora me faz o seguinte, Senhor: nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Veja bem o que acontece aqui. Jesus está numa conversa sobre a água da vida que essa mulher tanto precisava. Essa mulher que no horário mais quente do dia vai buscar a água sozinha, porque ela não pode ser vista em público. Se trata de uma prostituta. Ela anda à noite pelos cabarés, pelos motéis. Ela anda à noite pelas casas dos homens descasados ou vivendo em adultério. Durante o dia ela tem que andar sozinha, porque ela é vítima de preconceito, e uma mulher do mais baixo índice social. Lá está essa mulher precisando de água. Jesus fala: eu tenho uma água que você veio buscar hoje, que você não sabe que você precisa. A água que está sendo necessária dentro do seu coração, uma sede interna. Essa mulher, quando percebe que esse homem é diferente, ela quer desfazer uma confusão. Aqui está a confusão. Nossos antepassados dizem que se deve adorar nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que deve adorar. E aí, Senhor? Eu estou com essa confusão sobre adoração há quanto tempo na minha mente? Eu preciso resolver isso. Então, Jesus se resume ou se presta a fazer esse esclarecimento. Logo no versículo seguinte, Jesus diz: creia em mim, mulher, está próxima a hora que vocês não adorarão ao Pai nem nesse monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Eis aqui a salvação diante de você. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui está o esclarecimento, e é aqui que eu acredito que nós precisamos focar a nossa conversa nessa manhã, porque como a mulher samaritana, muitos de nós também temos essa inquietação. Onde é que devemos adorar? Como é que devemos adorar? Quando é que devemos adorar? O que é adorar? A dieta da adoração é fundamental para o novo convertido. A dieta da adoração é fundamental para o velho convertido. A dieta espiritual é fundamental para quem chegou hoje pela primeira vez e para quem está aqui há mais de 50 anos. A dieta espiritual da adoração é fundamental para quem quer viver uma intimidade com o Pai e não apenas uma religião externa como a samaritana vivia. Então veja só essa discussão que Jesus faz com essa mulher. Ele quebra pelo menos 4 princípios da adoração que estavam incutidos na mente do samaritano e que pode estar incutido nas nossas mentes como samaritanos do século 21, e eu vou mostrar para você. Mas antes disso, veja bem, Jesus é um quebrador de paradigmas. Jesus é um quebrador de modelos pré-estabelecidos. Jesus não anda conforme a massa, Jesus não dança conforme a música, Jesus não faz conforme as pessoas, Jesus não é uma marionete da religião. Jesus, ele tem a face da revolução espiritual, e é isso que a gente precisa como crente. A gente não pode se amodelar à religião, nós não podemos nos amodelar à institucionalidade, nós não podemos ficar restritos à prática de uma fé tradicional. Nós precisamos olhar para Jesus e ver o modelo do que significa fé, do que significa ser igreja e do que significa hoje, essa manhã, ser adorador. E olha só o que Jesus quebra em primeiro lugar. Jesus quebra um paradigma e um padrão com aquela mulher de conversar com uma mulher. Homem não conversa com mulher sozinho na região oriental. Quando nós vamos a Israel, por exemplo, nós somos instruídos a não pedir informação para mulheres no caminho. Isso é desrespeito e deselegância. Homem conversa com homem, mulher conversa com mulher. Ainda mais nos países árabes, isso ainda é muito mais forte. Jesus rompe o padrão e vai conversar com uma mulher em pleno dia e debaixo da luz solar. Não apenas esse, Jesus quebra um preconceito religioso. Os samaritanos não conversavam com os judeus, eles nem pisavam na terra deles e nem entravam na casa deles. Jesus está com uma samaritana travando diálogo. Jesus quebra os padrões religiosos, Jesus inverte a lógica. Por isso que eu amo Jesus. A gente é tão acostumado com uma religiosidade que nos conforma, tão acostumados com uma religião que nos faz ficar confortáveis.
Ontem à noite estava pregando numa marcha para Jesus na cidade de Paraguaçu Paulista, e o Senhor me trouxe uma palavra naquele lugar dizendo: quantos de nós estamos criando uma imagem de um Deus que não existe? Quantos de nós estamos criando uma figura de Jesus que não existe, para se adaptar à nossa religiosidade, para se adaptar à nossa cultura, para se adaptar às nossas práticas habituais, não vendo Jesus das Escrituras, que é verdadeiro e poderoso? Por isso, essa manhã é esclarecedor entender que Jesus rompe, Jesus quebra, Jesus inverte os padrões, Jesus muda a lógica, Jesus quebra o quadro, Jesus refaz as ideologias e os pensamentos a partir de uma simples conversa com essa mulher. Então, para começar, ele já quebra 2 princípios: homem não conversa com mulher, judeu não conversa com samaritano. Para com isso, porque Jesus, ele muda a ordem estabelecida. Aí vem agora a quebra do padrão de adoração. A primeira coisa, Jesus quebrou com essa mulher o padrão do lugar de adoração. O versículo 21 diz assim: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte e nem em Jerusalém. Queridos, na cultura judaica, a ideia de templo, ela é muito forte e muito pesada. Por exemplo, o Salmo de número 27 diz: ah, Senhor, eu quero estar no teu templo, pois vale mais um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outro lugar. O Salmo 84 fala: um pardal encontrou casa e andorinha ninho para onde acolhe os seus filhotes, e eu encontrei o teu templo, o teu altar, Senhor dos exércitos. O Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo 42 diz: ah, minha alma tem sede, quando irei e me verei perante a face do Senhor? No seu templo. Ou seja, há uma cultura de templo no Antigo Testamento. A adoração a Deus era no templo. O lugar de adorar a Deus era no Monte Sião, no lugar onde está estabelecido o reino de Deus ou o templo de Deus. A cultura templocêntrica judaica é muito forte. O judeu não adorava em casa, o judeu não adorava no caminho, o judeu não adorava em suas festas pessoais, o judeu não adorava na sua vida cotidiana. O lugar da adoração para o judeu era o templo. Quantos de nós somos judeus e ainda não sabemos disso? A nossa adoração se resume aos domingos, a nossa adoração se resume a estar a esse lugar, ouvir a esse lugar. Passamos a semana toda sem dar um elogio a Jesus, passamos a semana toda reclamando, resmungando, lamuriando, falando palavras blasfemas, palavras maliciosas, contando piadas indecentes, e quando viemos ao templo no domingo, viemos para adorar. Isso é cultura templocêntrica, é cultura judaica, e nós não estamos no Antigo Testamento, nós não somos judeus, nós somos discípulos de Jesus, e Jesus disse na sua palavra com aquela mulher: chega de templo, mulher, chega de cultura templária, chega de cultura de lugar, vem a hora e já chegou. Vocês não vão adorar nem no Monte Gerizim dos samaritanos, e nem no Monte de Jerusalém, o Monte Sião. Vem a hora e já chegou, e que não haverá mais lugar para adorar, não haverá mais um espaço físico para adorar, porque a adoração vai quebrar paredes, a adoração vai sair das janelas, a adoração vai sair de contextos, a adoração não ficará restrita à geografia, a adoração será muito mais do que um lugar, a adoração será uma experiência. Jesus está dizendo isso para uma samaritana. Quantos de nós essa manhã somos samaritanos? Quantos de nós essa manhã ainda somos judeus na nossa mentalidade de adoração? A nossa mentalidade de adoração se restringe das 9h30 às 11 horas da manhã, ou das 19h30 até as 21h15 à noite. Qual é o horário da sua adoração? Qual é o lugar da sua adoração? Se você só adora a Jesus no templo, então bem-vindo, judeu, você não é discípulo de Jesus, porque Jesus disse que chegaria um tempo em que as pessoas não teriam mais lugar para adorar. O templo da adoração seria a sua vida. Meus irmãos, como eu vejo um potencial em sua vida e nessa comunidade para adorar, mas não apenas aqui, lá na sua casa. Ah, como essa igreja seria muito mais adoradora se nós saíssemos das nossas casas já adorando, se nós chegássemos a esse lugar já adorando, se as nossas segundas-feiras fossem embalsamadas, fossem encharcadas de adoração. Ah, se nós retirássemos as parafernálias religiosas que precisamos para manifestar a adoração,
tais como instrumentos, ministros, pessoas para dizer o que temos que fazer. Se a gente aprendesse o que é adoração diária, o que é adoração na vida, o que é o culto na vida, o que é a celebração na minha história, andando, sentado, deitado, na mesa de casa, despachando documentos, dirigindo nas rodovias, em relacionamento com os meus amigos. Se eu soubesse o que é adoração verdadeira, os nossos domingos à noite aqui nesse lugar, e os domingos pela manhã, os nossos músicos subiriam aqui e simplesmente falariam: ó, que tremenda graça, e a igreja já responderia, e o povo já diria: que graça maravilhosa. O glória a Deus fluiria naturalmente dos nossos lábios, ninguém precisaria estar dizendo e manipulando. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos, porque a adoração flui naturalmente. Nós não precisaríamos de ninguém dirigir louvor, ninguém dirigir adoração, porque a adoração é natural para quem sabe que ela não fica restrita a um domingo e nem fica restrita a um espaço geográfico. Se nós soubéssemos que a adoração, ela acompanha a nossa vida quando a gente sai dessa porta, porque nós não adoramos no lugar. Agora, a adoração acontece no templo. Pastor, não estava falando que não acontece no templo? Não acontece no templo? Não, acontece no templo. Mas pastor, que confusão é essa? A confusão que o apóstolo Paulo desfaz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: vocês são o templo do Espírito Santo. Jesus escolheu se revelar não nessa igreja e não nessas paredes, ou entre essas paredes. Jesus escolheu se revelar dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo agora. A adoração acontece aí dentro. A adoração não acontece nesse lugar, a adoração não acontece nesse espaço, a adoração acontece dentro de uma pessoa, dentro de você. Leve a adoração, seja adoração, viva a adoração, caminhe com a adoração, porque você é o templo. Se no Antigo Testamento as pessoas esperavam chegar no templo para adorar, no Novo Testamento nós não chegamos ao templo, porque nós somos o templo. Nós somos o templo de Deus. Por isso que nós não falamos que nós vamos à igreja, nós vamos levar a igreja. Nós somos a igreja de Jesus, nós carregamos a igreja, e a igreja adora, a igreja celebra, a igreja glorifica, a igreja se entrega, a igreja se humilha, a igreja se arrepende, a igreja adora intensamente, no culto, fora dele, na vida, porque Jesus disse que não há mais lugar para adorar. Não há mais lugar para adorar. O lugar é o nosso coração, é o templo do Espírito Santo. Segundo, Jesus quebra o paradigma do tempo da adoração. Diz: no entanto, está chegando a hora. E já chegou. É agora, mulher. Hoje. Não é amanhã. O que Jesus está querendo dizer é que as pessoas passam a compreender o tempo contínuo e total como uma dádiva de Cristo. O tempo de 24 horas por dia é o tempo da adoração. Não se restringe a 1h30 de culto matinal. Não se restringe a um tempo específico dentro de um lugar. O que Jesus está dizendo é: aprenda a ver a adoração como algo cíclico, contínuo na sua vida, 24 horas por dia, a cada momento da sua história. Como diz um prefeito lá em Dourados, ele disse: 24 horas por dia, inclusive à noite. Inclusive à noite. O salmista Davi disse: até de noite o meu coração me ensina, enquanto eu estou dormindo. Meu Deus, se Jesus fosse o primeiro pensamento pela manhã, e se Jesus fosse o nosso último pensamento pela noite, como seria diferente a nossa vida de adoração? Porque não é mais um tempo. Os judeus tinham alguns tempos de adoração: festa dos tabernáculos, festa da Páscoa, festa do perdão. Eram essas 3 festas que eles usavam para adorar no templo. O judeu que se prestasse tinha que aproveitar esse tempo para adorar no templo. E Jesus fala para aquela mulher: você não precisa mais de tempo. Você não precisa esperar a festa dos tabernáculos. Você não precisa esperar a próxima Páscoa. Você pode adorar hoje, agora, nesse momento. Meus irmãos, vocês não precisam esperar até domingo que vem. Vocês não precisam esperar a música preferida para adorar. Quantas pessoas eu encontro na igreja e dizem: pastor, faz tempo que não toco aquela minha música preferida, eu estou com dificuldade de adorar com essas músicas novas. Meu irmão, se você tem dificuldade de adorar com música nova, significa que ainda não é adorador. Adorador não precisa de música. Adorador não precisa de palavras.
Adorador só precisa de uma intencionalidade, dizer a Jesus quem Ele é e apresentar a Jesus quem de fato Ele é. Isso é adoração. Jesus fala: não espere um tempo específico para adorar, adore em todo o tempo. Salmo 34, em todo o tempo louvarei o Senhor, e o seu louvor estará continuamente em meus lábios. Hoje, agora, daqui a pouco, depois do almoço, à noite, amanhã, terça-feira, quarta-feira, sexta-feira, sábado, domingo que vem, todo dia é dia de adorar o Senhor. Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos nele. Esse é o dia, essa é a hora, vem a hora e já chegou, meu irmão. Não espere os domingos pela manhã para você adorar. Por favor, adore, ame a Jesus, glorifique a Jesus em todo o tempo. Outra coisa que Jesus quebrou, outro paradigma, outro modelo, os sujeitos da adoração. Veja só o que a Bíblia fala. No entanto, Jesus diz: está chegando a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. São esses os adoradores que o Pai procura. Jesus agora mostra que o sujeito da adoração é diferente. Para o judeu, adorar era no templo. Para o judeu, adorar era no tempo das festas. E para o judeu, adorar precisava de um sacerdote. O judeu levava seu novilho, seu carneiro, sua pombinha para poder adorar no templo. Ele precisava de um mediador. Ele precisava de alguém para dizer o que fazer. Ele precisava de alguém para receber o sacrifício. Ele precisava de alguém para degolar a pombinha. Ele precisava de alguém para fazer a aspersão do sangue. A adoração acontecia através de um único sujeito, o sacerdote. Ah, meus irmãos, Jesus muda totalmente esse quadro. Principalmente quando Pedro diz em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9: vocês agora são povo adquirido, raça eleita, sacerdócios santos. Vocês são sacerdotes. Você agora não precisa de um sacerdote. Você não precisa de um pastor para oferecer adoração. Você não precisa de um ministro de louvor para oferecer adoração. Você não precisa de um culto para oferecer adoração. Você é o sacerdote que Deus posicionou para celebrar o nome dEle, para adorar, para dizer quem Ele é, para glorificá-lo, para exaltá-lo e dizer como Ele é bom na sua vida. E a adoração não vai precisar de tons musicais, porque Jesus também rompe isso. Rompe isso. O sujeito da adoração agora muda, não é o sacerdote, são os sacerdotes, a igreja de Jesus. Você lá no fundo, você que entrou hoje pela primeira vez, você, todos somos sacerdotes agora para celebrar o nome de Jesus. Jesus diz: são os verdadeiros adoradores. Opa, se tem verdadeiro adorador, significa que tem também falso. Nadab e Abiú, os filhos de Arão, foram oferecer uma adoração a Deus sem saber quem Ele era. Resultado: foram consumidos pela glória de Deus e morreram naquele lugar oferecendo fogo estranho no altar do Senhor. Existem os falsos adoradores, e a gente está assistindo muitos deles na televisão, principalmente provocados pela mídia, e principalmente vivendo de cachês para poderem sustentar a ganância dos seus corações corruptos. Falsos adoradores, que só fazem para vender CDs, ou para ter acesso no YouTube e visualizações para se enriquecer, mas que não vivem mais da adoração para manifestar a Jesus a graça, o amor que Ele tem à sua igreja. Eu vejo o tempo todo a falsa adoração entrando nas nossas vidas, como algo prático, religioso, frio e sem sentido. Quando a gente faz algo que não tem sentido, a adoração se tornou para nós uma falsa adoração. Outra coisa, adorador não é dom. Você já ouviu alguém falar assim: ah, o Renato tem a dom da adoração. Vai, Renato, faz só o refrão da tremenda graça aí para mim ouvir. Só com a voz mesmo. Só que... Vai. Vai lá. Oh, que tremenda graça. Tá bom. Olha que dom, que talento que o Renato tem. Aí a gente fala: o Renato tem o dom da adoração. Não, meus irmãos, ele tem o dom da música, o dom do louvor, o dom de cantar, mas não há dom para adoração. Sabe por quê? A adoração não é dada para nós, a adoração é despertada por nós, porque a Bíblia fala que Deus procura adorador. Deus levanta pastor, é um dom. Deus levanta evangelista, é um dom. Deus levanta profeta, é um dom. Deus levanta mestre, é um dom. Mas Deus não levanta adorador, Deus procura.
Deus procura adorador. Então não espere você ter o dom da adoração. É você que se levanta como adorador na sua casa. É você quem abre as janelas da sua casa e começa a dizer: seja bem-vindo, Espírito Santo. É você que abre a porta do seu comércio e diga: Senhor, reina na minha família, reine aqui nesse meu trabalho, reine na minha vida. Isso é adoração, é rendição, é se entregar a Jesus. Deus não levanta adorador. Deus espera que você se desperte. Deus espera que você se levante. Deus espera encontrar você aqui essa manhã como um adorador. Deus procura adorador. Por isso que o sujeito da adoração muda. Agora é em verdade, porque não pode ser falso. E Deus procura porque Ele não levanta adorador. Ele não levanta adorador. E o último, Jesus mudou o método da adoração. Como era o método da adoração? Os sacrifícios no templo. E Jesus diz para aquela mulher: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe qual é o método da adoração? O método da adoração é a nossa vida no altar. Esse é o melhor método. Às vezes a gente quer copiar. Porque agora sim a Lagoinha, porque agora sim aquela equipe lá, porque agora sim aqueles adoradores lá, vamos pegar o método deles, vamos tocar o tom deles, vamos tocar a música deles é de adoração. Meus irmãos, não é método, não é mantra. A gente não fica e fica: Jesus, Jesus, vamos lá, repita comigo: Jesus, Jesus, Jesus. Não é isso. Nós não fazemos mantra espiritual nessa igreja. Nós fazemos a adoração. Cânticos espirituais podem fluir naturalmente, que não precisam estar projetados no telão. Sabe qual é a tristeza? Quando a gente não sabe cantar a música, a gente se fecha. Quando a gente não sabe a letra, a gente para. Se a gente não tivesse telão, quantos aqui lembram do tempo do retroprojetor? Lembra que tinha uma luz e que ficava? Aí a irmã ia mudar a página, colocava de ponta cabeça, aí ela virava de novo, não conseguia, ela virava, estava ao contrário, e ficava aquilo lá, a gente ficava... Mas a gente sabia cantar, mesmo sem a música, a gente não dependia disso. Hoje a gente depende do tom, a gente depende do telão. Meus irmãos, a adoração não depende de música nem de telão. A adoração é um ato do nosso coração. Por que nessa igreja a gente diminui as luzes? Para você ficar mais à vontade no momento do louvor. Não é um momento de adoração, é um momento de louvor, que você pode adorar também nesse momento. E pode adorar também sentado na hora da pregação. E pode adorar entregando seu dízimo e a sua oferta. E pode adorar saindo daqui, abraçando seus irmãos e dizendo para eles: seja bem-vindo, que bom que você veio aqui. Isso é adoração, é a vida no altar. E Jesus fala: não há método melhor. Não há jeito específico para adoração. Não há um jeito para a gente realizar. Porque daquele jeito, quando entra teclado, quando a bateria entra, não é o método, não é a música, é a vida, é a vida. Por isso eu sempre digo que a essência é a adoração, e a forma pode mudar. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Há uma diferença entre forma e essência, e às vezes a gente é apegado mais à forma do que à essência. Vou fazer uma pergunta para os irmãos saudosistas e que amam cantar hinos. Hoje nós cantamos um corinho bem antigo que diz Porque Ele Vive. E os saudosistas gostam desse tipo de música. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Cantar um hino é forma ou é essência? Cantar um hino. Forma. Cantar pop rock é forma ou é essência? Forma. Adorar através de um hino é forma ou é essência? Essência. Adorar através de um pop rock é essência. Adorar através da música é forma ou essência? Essência. Adoração é. Agora, de joelhos é forma ou essência? Com a mão levantada, chorando, gritando. A essência é o que está dentro de mim. Esse é o nosso problema. A gente idolatra a forma e esquece da essência, porque o hino é a forma de adoração, porque o corinho é a forma de adoração, porque o pop rock é a forma de adoração, porque a luz apagada é a forma de adoração, porque o joelho é a forma de adoração. Não, isso é forma. A essência é a vida no altar. A essência é a vida no altar. E eu quero concluir essa mensagem com você dizendo essa frase: que a adoração não é um estilo de música, a adoração é um estilo de vida. Vamos repetir comigo? A adoração é um estilo de vida. É como eu levo a minha vida e não como eu canto dentro da igreja nos domingos que se passam aqui nesse lugar. Por isso Jesus provocou uma revolução no conceito judaico, levítico de adoração. Primeiro,
quebrou o templo. Segundo, quebrou o templo. Terceiro, quebrou o sujeito. E depois, tirou a forma. Jesus diz que a adoração é de dentro para fora. E Jesus prova que a confusão sobre a adoração está desfeita. Pratique a adoração. Porque adorar é reverenciar, é se prostrar, é se render. Mas atenção, eu não posso terminar essa mensagem sem dar para você o maior sentido da adoração. A palavra, ela tem origem muito, muito antiga, séculos antes de Jesus, que as pessoas, elas praticavam a adoração às imagens de escultura, os deuses pagãos. Como que elas praticavam a imagem de escultura? Elas se aproximavam da imagem e em adoração, elas se prostravam e beijavam a imagem. Diante de uma imagem de escultura do paganismo, e Jesus disse para a gente não fazer imagem de escultura e nem se prostrar a elas, a palavra adorar significa flexionar joelhos e beijar. Essa palavra está junto, sabia? Por isso a palavra mais linda de adoração significa beijar. Essa é a palavra. Eu beijo os pés de Jesus em sinal de que Ele é o Rei, Ele é o poderoso, Ele é o grandioso, Ele é o majestoso, Ele é o único, Ele é o soberano, Ele é o infalível, Ele é o todo-poderoso, Ele é, eu não sou. Eu beijo os pés de Jesus, eu me prostro diante de Jesus, eu me rendo diante de Jesus, porque isso é adoração verdadeira, é reconhecer que Ele é o Rei e que eu sou o seu súdito. Isso pode ser com música ou sem ela, na igreja ou fora dela, com ambiente ou sem ele. A adoração é beijar os pés de Jesus. Quero pedir que se você se coloque em pé, por favor. Nós vamos cantar essa última canção. Mas antes de cantar essa canção, deixa eu mostrar uma coisa para você. Beijar Jesus é muito lindo nas Escrituras. Porque em João, Lucas capítulo 7, versículo 38, conta a história de que Jesus estava sentado na mesa de um fariseu. E sentado naquela mesa, veio uma mulher por detrás, quebrou um vaso de alabastro de perfume muito caro, derrubou sobre Jesus e enxugava Jesus com seus cabelos e lhe beijava os pés. Este é o mais lindo ato de adoração nas Escrituras. Essa mulher, e Jesus fala, por onde for pregado o Evangelho, fale o que essa mulher fez, para que fique isso registrado para a sua memória. É um ato de adoração que ficou registrado para as gerações. Lucas 7,38. Essa mulher beija os pés de Jesus. Havia duas pessoas nesse lugar. O fariseu estava com Jesus na mesa, mas não o adorava. E nós podemos estar com Jesus no templo e ainda assim não adorar. Meus irmãos, quem nós somos aqui essa manhã? Nós somos os fariseus no templo? Nós somos os fariseus à mesa? Ou somos aquela mulher rendida, prostrada, beijando os pés de Jesus, dizendo: Jesus, eu não mereço a sua graça, eu não mereço a sua glória, eu não mereço o seu poder, eu não mereço a sua misericórdia. Quem somos nós? Você é o fariseu na mesa que não adora, ou você é a mulher prostrada aos pés, beijando e reconhecendo Jesus como Senhor, o Rei, o majestoso? E essa música diz: quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, porque eu sei que o Senhor é muito mais. Que essa igreja reconheça o seu potencial. Meu irmão, minha irmã, há um potencial de Deus na sua vida. Volte à essência da adoração. Você não precisa subir aqui para se apresentar. E nós não queremos estrelas nesse palco. Isso aqui não é palco, isso aqui é altar. Aqui nós queremos gente que suba para cantar, que tenha vida no altar e vida na adoração, queridos irmãos. Aqui nós não temos estrelas, nós só temos o sol da justiça brilhando no nosso meio. Só Jesus Cristo importa ser glorificado nesse lugar. Aqui não é espaço para estrelismo, para gente que só adora uma vez por semana quando toca instrumento. Aqui é vida no altar. E eu convido você a fazer a mesma coisa na sua vida. Que você volte à essência da adoração. E mesmo que a música se acabe, você continue adorando e celebrando o nome de Jesus. Vamos fazer isso? Quero que você agora cante conosco essa canção. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, Senhor. Vamos dizer isso juntos. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor
para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Preste atenção nisso que você está dizendo. Muito mais que uma canção e mais profundo. Mais profundo mais profundo. Oh Deus, desperta essa igreja do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando. Estou voltando à essência da adoração, onde a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, oh Senhor, a essência és tu, Jesus. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, você que quer vivenciar essa adoração mais profunda e mais íntima, você que quer dar um golpe fatal à religião e dizer: eu não quero viver de religião, eu quero aprender a ser um adorador, eu quero viver a adoração, eu quero voltar à essência. Eu quero convidar você a vir aqui à frente para a gente terminar juntos esse tempo aqui. Pode vir, saia do seu lugar e vamos voltar à essência da adoração. Vamos como igreja despertar esse potencial que está em você, que está em nós como igreja. Vem aqui à frente, pode chegar mais perto, saia do seu lugar e vamos adorar juntos nessa última canção aqui. Vamos usar a canção para adorar, mas vamos pedir ao Senhor que a adoração seja verdadeira nessa comunidade, seja verdadeira na sua vida, seja verdadeira onde quer que estejamos, e que nós possamos voltar a essa essência, que sejamos adoradores fiéis do nome de Jesus, que nós beijemos os seus pés, que nós nos prostremos diante dele, e que esse seja o centro da nossa vida, não culto, não homem, não ministro de música, não pastor, mas Jesus seja a essência da nossa adoração. Venha mais perto aqui, pode sair do seu lugar e vamos dizer agora: Rei de imensurável valor, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Se você hoje quer voltar à essência da adoração, eu peço que num sinal de adoração, levante as suas mãos e diga isso com a gente: estou voltando, Deus, a essência Deus, da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa, perdoa essa igreja. Nós nos levantamos em adoração nesse lugar, Senhor. Nos levantamos como adoradores, nos despertamos, saímos da sonolência. Levanta a tua igreja, Senhor. estou voltando à essência da adoração. Nos voltamos a A ti. essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Senhor Jesus,
Eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor tem dado uma identidade de adoradores nessa comunidade local. E nós, ó Deus, nos levantamos contra toda barreira, nós quebramos todas as muralhas, nós desfazemos todos os empecilhos que têm impedido o teu povo de ser adorador, o teu povo de manifestar a adoração genuína e verdadeira no seu altar. Nós profetizamos que através dessas semanas de jejum e oração, nós rompemos, ó Deus, as barreiras e entramos num outro nível de vida espiritual, um nível de adoração, de entrega, de rendição, de arrependimento e de adoradores nessa comunidade. Senhor, eu abençoo esse povo e peço a tua misericórdia sobre nós, que dos nossos lábios, do nosso coração, não saia apenas música, mas saia adoração. Que da nossa vida e da nossa frequência aos cultos não saia apenas música, não saia apenas gestos, mas saia também adoração. Que a nossa vida seja no seu altar e que nós possamos nos satisfazer em honrar e glorificar o seu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana, e que você possa voltar levando, expressando e destilando adoração na sua vida e na sua família, em nome de Jesus, amém? Cumprimenta a pessoa que está perto de você. Tenha um bom domingo. A gente se vê semana que vem às 9h30. Vamos com Deus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus.